Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá. Venho aqui primeiramente agradecer a vocês pelas inscrições no nosso canal, certo? Pedir para vocês darem um joinha, certo? Tocarem no sininho, que é muito importante para nós, vocês estarem com a gente, indagando o nosso trabalho, para que o trabalho possa fluir, entendeu? Bom, hoje o tema é um tema relativo às nossas entidades. Até que ponto a entidade está ali, até que ponto é o médium, até que ponto há uma veracidade de mediunidade naquela pessoa, né? Não desprezando nenhum médium, nenhuma entidade, mas tentando esclarecer aos senhores, no nosso ponto de vista, quais os pontos principais, né, que identificam aquela entidade como de modo espiritualista, né? E o que faz aquela entidade ser, vamos dizer assim, vamos usar o termo verdadeira, né? Bom, primeiramente dizer que assim, ó, entidade é um faísco de luz daquele orixá que a rege, ou seja, é uma partícula do orixá que a conduz, tá? Então, do orixá predominante, né, se desce uma partícula daquele orixá, que é uma energia aonde o médium incorpora, e aí é uma entidade que ali se manifesta. Bom, toda manifestação dessa entidade ela é feita através do desenvolvimento mediúnico, da condução mediúnica, que aquele médium é preparado para isso, entendeu? Por exemplo, nós temos os desenvolvimentos, nós temos a orientação espiritual do dirigente espiritual de cada casa, tá? Então, na realidade, é feita uma preparação, é feito um contexto, né, para que aquela entidade possa vir a se manifestar com perfeição. O que acontece muitas vezes, e o que vem a nos levantar a questão de veracidade ou não de alguma entidade, é que em muitos casos, tá, a entidade fica mais parecida, vamos dizer assim, com o médium, do que a entidade fica parecida com a entidade propriamente dita. Eu explico. No seu modo de falar, no seu modo de agir, na hora em que ela passa algum trabalho, alguma coisa que de repente fica a pergunta: será que é a entidade, será que é o médium que está passando aquilo, tá? E quando há um conhecimento pessoal daquele consulente, ou seja, quando há uma intimidade com aquele consulente, aí fica aquela pergunta: até que ponto a entidade está ali se manifestando para dar o passe, né? Ou até que ponto a entidade está orientando aquele consulente, e até que ponto o médium está interferindo na comunicação com a entidade. Nós temos que entender que nenhum médium é totalmente inconsciente. Raras as vezes, tá, que o médium se põe inconscientemente ao trabalho. Tá? Então todos os médiuns ou são conscientes ou são semiconscientes, tá? No caso, por exemplo, nós temos médios, quando é um médio consciente, ele está vendo, está ouvindo, tá? Mas ele não tem orientação sobre os seus gestos, sobre a sua fala, sobre o seu, né? O médio semiconsciente, ele está num plano semi-dormindo, ou seja, ele fica num plano astral, tipo um plano grog, vamos dizer assim, né? E ele não tem coordenação da sua fala, não tem coordenação dos seus
atos da sua linguagem, tá entendendo? E a linguagem da entidade, ela é, vamos dizer assim, uma linguagem não clara, ou seja, né, a entidade tem algumas palavras que a entidade não reproduz com clareza, tá? E isso vale-se de que a entidade está se usando daquele médium para uma manifestação semiconsciente, tá? Mas em que posição eu fico quando eu sou consulente e vejo aquela entidade falar coisas para mim que eu bato com aquele médium que me conhece, vamos dizer assim, que tem um íntimo comigo. Bom, gente, eu sempre procuro dizer assim, ó, tá? Que quando a pessoa é íntima da outra, eu sempre procuro dizer que não é bom consultar, tá? Porque a gente não sabe qual é a porcentagem de interferência, entendeu? Não há como calcular isso, não há como, né? Então não é que algumas entidades são inverdadeiras, não. É que a proporção de interferência do médium naquela entidade e da entidade naquele médium varia conforme o nível de incorporação que aquele médium vem tendo. Ou seja, se ele é um médium que é muito desenvolvido, ele automaticamente vai ter mais facilidades para a resposta daquela entidade. Se ele é um médium pouco desenvolvido, a entidade vai chegar, mas ele vai ter mais autonomia, menos autonomia daquela entidade, mais autonomia do médium, entendeu? Então vai ficar um pouco mais clara a visão do médium e menos clara a visão da entidade, tá? É bom se dizer que quando se vai tomar um passe, vai se tomar um conforto, a gente quer que a entidade nos fale aquilo que nós achamos que queremos saber, né? Então, muitas e muitas vezes, quando há uma intimidade pessoal da pessoa, fica esse contexto: será que a entidade está ali ou será que é o meu amigo ou minha amiga que está incorporado, está ali? Como é que eu tiro a prova disso? Primeiramente, não desconfiando da entidade. Não, não é isso. Mas indo em outra entidade, diferente daquela que é minha parente ou minha, né, que me conhece, e fazendo as mesmas perguntas que ali fiz para aquela entidade. Aí, se por um acaso nós tivermos uma certeza de 90%, vamos dizer assim, é porque aquela entidade que está naquele seu amigo está mesmo respondendo à altura da mediunidade dele. Não que ela não seja verdadeira, mas que ela está influenciando aquele médium para dar a resposta. Se der uma porcentagem baixa, tá? Ou seja, uma outra resposta, um outro tipo de atendimento, é porque algo está de errado com aquele médium, e aquele médium precisa ser preparado mais ainda para que ele possa atender melhor, né, a questão toda de passe, porque dar o passe, tá, não é só falar aquilo que o consulente quer ouvir, não, é falar exatamente aquilo que o consulente precisa ouvir, entendeu? Porque na realidade nem tudo que a gente precisa ouvir é coisas boas, né? A gente tem que ter noção de que muitas vezes a entidade está ali para nos orientar como seguir o nosso caminho, como dar o nosso passo. Nós vamos muitas vezes ter problemas, sim, como eu já falei aqui, mas nós vamos ter uma orientação para não passarmos tanta dificuldade. Só que se nós temos o conhecimento, tá, dessa entidade como médium, essa confusão, vamos dizer assim, entre médium e entidade pode se aflorar, porque daí nós vamos querer saber qual é a porcentagem que a entidade está falando e qual é a porcentagem que o médium está falando,
tá? Então é uma forma da gente, vamos dizer assim, tirar a dúvida, é consultar com entidades que não têm o médium como nosso amigo, como nosso ente querido, porque aí nós vamos ter uma pessoa que nunca nos viu, tá? Que vai lhe orientar corretamente, porque vai lhe dizer, ó, é realmente isso, é realmente essa questão, e vamos ter uma porcentagem de acertos grande, porque não vamos ter aquela dúvida que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Tá. E quanto a um terreiro que tem vários médiuns ali naquela casa, e muito se apresenta quando tem isso, várias entidades do mesmo tipo, vamos dizer assim, 2 Ogum-Beramar, duas Oxum, de repente 2 ou 3 Xangôs, né? Como avaliar se aquelas entidades ali realmente estão ali, ou como é que pode 2 Ogum-Beramar se nós temos, se a entidade é uma só? Eu explico, gente. A questão é, como eu disse para vocês, já faz alguns vídeos atrás, que a energia que sai daquele orixá, ou seja, nós temos o orixá Ogum, a energia que o orixá Ogum emana na Terra, ela se dissipa em vários pontos, tá? Que é a energia que nós incorporamos, tá? Por exemplo, se eu tenho o Ogum-Beramar, entendeu? O Ogum-Beramar, tá? E vem um convidado na minha casa e também eu tenho, os dois vão incorporar com o Ogum-Beramar. Mas aí, Thiago, mas como é que pode? Não. A energia que desce de Ogum vai se transformar em duas e vai automaticamente ser absorvida por aqueles médiums que ali estão. Pode acontecer de ter duas entidades iguais na casa? Pode, porque a gente não determina quais as entidades que vão chegar naquela casa. O médium é que, quando faz o seu desenvolvimento, tem todo um processo de aprendizado, e ali naquele aprendizado ele desenvolve aquela entidade. Ou seja, eu sempre digo que nós não escolhemos a entidade, que a entidade é que nos escolhe, porque é ela que se manifesta na nossa pessoa. É a entidade que nos dá o polimento, e ela, no caso, nos faz com que a gente possa ter uma melhor situação, tá? Para que quando nós chegarmos a dar passe, ela nos comande, ou seja, ela dá todos os comandos, tá? E isso acontece não numa pessoa, porque senão nós poderíamos dizer assim, ó, o Thiago é do Xangô, né? O Thiago trabalha com Xangô, então só existe um Xangô na face da Terra, não pode existir outro. Não pode eu ir num outro terreiro e ter Xangô. Não existe isso, porque a energia principal, ela se dissipa, ou seja, ela se transforma em várias energias, aonde várias entidades com a mesma nomenclatura descem no terreiro, entendeu? Então nós vamos ter 2 ou 3 Oxum, nós vamos ter 2 ou 3 Iansãs, a mesma Iansã, tá? Para 2 ou 3 médiuns que são diferentes, tá? Então pode sim ter entidades iguais no terreiro. Agora, é claro, né, vale se dizer que, né, a entidade, quando é igual, né, geralmente se manifesta em alguns segundos de diferença. Chega-se uma primeiro, né, e depois em alguns segundos chega-se outra, tá? Então não há um pequeno diferencial de chegada, entendeu? Só isso. Mas a estrutura da entidade é a mesma, porque ela apenas só vai ter um plano espiritual com dois pontos de
incorporação exatamente iguais, tá? Quanto à questão das inverdades, ou seja, coisas que inventam sobre as entidades, que a mim muito eu fico muito chateado às vezes com coisas que falam das entidades e que as entidades coitadas não tem nada a ver com isso. Por exemplo, que entidade faz milagre. O conceito de milagre, gente, o conceito de milagre, ele é muito relativo. Porque assim, ó, se eu tenho um problema, tá? Por mínimo que seja, e eu saio dali sabendo como eu devo agir sobre aquele problema, e não tenho a solução, mas eu tenho o conforto daquele problema, ou seja, eu sei como partir daquele momento e entrar e sair daquele problema, eu estou tendo um milagre, entendeu? Na minha vida, porque eu resolvi o meu problema. Agora, é muito particular esse conceito, entendeu? Porque não adianta eu ter toda a orientação, tá? E eu não praticar essa orientação. Aí, claro, aí não há entidade ou não há, vamos dizer assim, santo que resolva, né? E aí, às vezes, as inverdades elas aparecem. Ah, não vai naquela entidade ali porque aquela entidade não resolve nada. Ah, não vai naquele pai de santo porque aquele pai de santo não resolve nada. Mas não é o pai de santo. Não é o pai de santo, não é a entidade. É a pessoa que não procura se resolver. Porque assim, ó, tudo é meio a meio. Nós temos 50% da ajuda das entidades e 50% da ajuda das pessoas. Se nós proporcionarmos a nós nos ajudarmos, as entidades vão contribuir com a ajuda nossa. Agora, se nós não nos ajudarmos, o que acontece? A proporção ela fica disparelha e aí nenhum milagre acontece. E outras inverdades, como aquela entidade ali é uma entidade que nem parece entidade, tá mais pro médium do que para a entidade. Então, por isso que eu digo, gente, nós temos que consultar com pessoas que nós não conhecemos, tá? Não que não conhecemos, mas que tem pouco relacionamento íntimo com a gente, porque aí nós vamos ter a noção de qual o nosso problema, de quão grave é o nosso problema e a solução, mesmo que não imediata, daquele problema que nós estamos ali sofrendo. Então nós temos que cuidar muito. Quando nós chegamos num terreiro, nós temos que nos dispor a consultar com a entidade que não é do nosso meio particular. Como é que eu faço isso? Geralmente, o terreiro disponibiliza fichas para que essas entidades possam dar a consulta. Chegou a minha vez e eu tirei a ficha, vamos dizer, a ficha 10, com a entidade do pai Xangola. E eu conheço o médium que está lá, me relaciono com o médium. O que é que eu falo pro porteiro, que a gente chama de porteiro ali das fichas? Eu digo, olha, não pode me transferir para outra pessoa, é por causa que eu tenho uma intimidade com aquela pessoa ali, e não seria inteligente eu falar algo com essa pessoa, né, sabendo que ela também pode interferir, né, sabendo que ela é uma médium semiconsciente, entendeu? Então eu gostaria, não me leve a mal, eu gostaria de consultar com qualquer outra entidade, né, que estará à disposição, não sendo íntima minha. Aí eu vou saber exatamente aquilo que está ocorrendo na minha vida. Mesma coisa, jogo de búzios. É claro que a gente joga para todos, né? Mas eu sempre gosto de jogar para pessoas que eu não conheço. Por quê? Porque quando você abre o jogo ali, quando você faz
a imposição das mãos e solta os búzios na peneira e faz a leitura, de repente você vai falar para a pessoa, ó fulano, vai acontecer isso, 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 isso. Mas por ela te conhecer, ou por ela ter uma relação pessoal contigo, às vezes íntima, ela vai desconfiar daquilo que está no jogo. Entendeu? Então procurem pais e mães de santo que não sejam parentes, que não sejam chegados, porque daí vocês vão sentar na mesa, ele vai botar o búzio e vai ver, ó, acontece isso, isso e isso. Claro que vai de acreditar de quem acredita, mas é uma idoneidade do Pai de Santo não saber quem você é, saber apenas que você está ali para consultar, entendeu? Então isso é muito relativo quando eu quero saber, por exemplo, assim, quem é meu orixá de frente, quem é meu ajuntó, então, se eu pegar alguém do meu íntimo, ele vai dizer, bah, mas né, pode acontecer, tá? Porque isso nós estamos, né? Daquela pessoa que está olhando, né? Te dizer, não, tu é da Oxum, né? Porque tu uma vez me comentou que é da Oxum e nem olha no búzio, tá? Então, e não é por mal, de repente fala para não desagradar a pessoa, entendeu? Achando que está fazendo um bem para aquela pessoa, né? Mas não é, gente. Nós temos que saber que entidades todas são verdadeiras. As entidades, as pessoas que por uma via ou outra mentem estar incorporado ou mentem no jogo de búzios, a conta vem depois, tá? Veja bem, gente, eu sempre digo que a Umbanda, tá, como qualquer religião, ela fala direto com Deus, tá? Com os orixás, com Deus, né? E não pensem os senhores que a gente não paga a conta se a gente errar. A gente paga, entendeu? A gente paga com situações que acontecem na vida da gente, a gente paga com perdas, vamos dizer assim, de coisas, não de pessoas, mas de coisas que, eu quero conquistar aquilo ali, mas daqui a pouquinho eu perco. Mas por que tu perdeu? Porque tu erraste quando tu falou ou não falou aquilo que aquela pessoa precisava ouvir, tá? Agora, é claro que a gente erra, com certeza, não tem dúvida, que nós somos seres humanos. Agora, errar, não tendenciando para errar, sim. Agora, errar querendo errar, aí já é uma outra história. E aí serve para a questão também. Dizer estar incorporado e dar uma consulta só porque você é um médium que conhece aquela pessoa, tá? Ou é errado. Agora, o certo é você procurar, entendeu? Uma gira de Umbanda, onde há um processo todo de inicialização, começo, meio e fim. E aí sim você vai ter uma entidade, como gostam de falar, verdadeira, sem nenhum tipo de inverdade ali sendo contada, tá? Porque assim, aquela consulta, vamos dizer assim, pessoal, tá? Aquela consulta de você ir no terreiro e consultar só com aquela entidade naquele momento, eu já não gosto. Eu acho que a entidade não é uma coisa que você incorpora às 7 da manhã, tá? E desincorpora às 18 da tarde, vamos fazer hipótese assim. Não, a entidade no máximo fica 1 hora, 1 hora e meia naquele médium. Depois ela tem de subir, porque há um cansaço todo espiritual, há um cansaço mediúnico que precisa ser descansado, precisa ser aliviado. E quando isso não acontece, entendeu? A perda mediúnica, ela vai ser, não que a entidade vire as costas para o médium, não, é uma perda mediúnica. Daqui a pouquinho você vai chamar aquela entidade e aquela entidade vai custar para responder para você. Isso não só na incorporação, mas no jogo de búzios, entendeu? Também você vai chamar o orixá e o orixá vai fechar os búzios e não vai nem alafiar, porque alafiar é quando os búzios caem
todos abertos, entendeu? Confirmando o jogo, tá? Então, não desprezando e não fazendo nenhuma crítica a ninguém. Agora, consulta é quando você está numa gira de umbanda, num processo todo de culto, de inicialização, de meio e fim, aonde todos os médios dão consultas, entendeu? E não há uma privacidade. Então não há uma consulta com uma entidade para que você possa marcar que nem você marca um jogo de búzios, entendeu? Não, há um dia de gira que começa às 8 horas da noite e termina às 10 e pouca da noite. Ali naquele período você faz a sua consulta com aquela entidade. Sobre entidades de Exu que dão consulta. Bom, aí vamos entrar na questão de assim, ó, de dizer para vocês que, na meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, e a coisa é quem fala que é Tiago de Iemanjá, não dá consulta Exu. Exu não dá, vamos dizer assim, não dá conselho para consulentes. Exu vai lá, pode fazer um passe de descarrego, pode fazer um ebó, pode conduzir um trabalho de rua, normal. Agora, consulta para saber alguma coisa, ou é no jogo de búzios, ou é com a entidade regente daquela casa nos dias de gira. Ou seja, nós temos giras todas as quintas-feiras. Então, naquelas quintas-feiras, a pessoa vai tomar seu passe e vai perguntar as suas necessidades. Entendeu? Agora, não há... o que eu não acho certo é fazer consultas particulares com a entidade. Porque daí vira assim, gente. Vira assim, eu tenho uma consulta marcada, por exemplo, assim, vamos dizer, com o Exu Tiriri. Mas então tem hora e data para chegar o Exu Tiriri? Não, não pode o Exu Tiriri chegar às 11 da manhã e sair do corpo daquela pessoa às 5 horas da tarde. Não existe, entendeu? Isso é charlatismo, entendeu? Isso é errado, entendeu? O que tem que ser, o que faz é o Exu chega na sua gira, na sua sessão de gira, e aquela pessoa vai para um descarrego com aquele Exu, entendeu? Essa é a umbanda que eu pratico, tá? Agora, tem pessoas que dão consulta. Eu acho, como eu volto a dizer para vocês, eu acho no meu consentimento errado, porque Exu é uma entidade de rua e não uma entidade de dentro de casa, como eu já expliquei em outros vídeos, tá? Não vou entrar no mérito. Agora, até mesmo as entidades, como Ogum, como Xangô, como Oxum, elas dão, a prioridade tem que ser o passe, porque a consulta a gente deixa pro jogo. Olha, marca um dia no jogo, entendeu? E joga o búzio e vamos ver o que precisa. Entendeu? E aí o trabalho que marcar no jogo vai ser feito por aquela entidade ou por aquele zelador que ali está marcando. Agora, a entidade consultar, porque a consulta da entidade, quando nós falamos em consulta, eu digo consulta de passe, né? É que nós temos uma fileira de pessoas incorporadas e ali nós temos um a cada um. Então não há uma privacidade daquela pessoa. Então daqui a pouquinho por exemplo, tua entidade está falando uma coisa para ti e o rapaz que está do lado, a moça que está do lado, está ouvindo aquilo. Então, na minha concepção, na concepção de Tiago de Iemanjá, a entidade tem que dar o passe, tem que confortar. Claro, pode sanar alguma pergunta, pode sanar alguma dúvida, né? Pode interceder por alguém que não foi naquele momento, né? Agora, uma consulta mais profunda, essa tem que ser feita através do jogo de búzios, entendeu? Porque daí nós temos a privacidade de não ter nenhum tipo de interferência a não ser a interferência do jogo, tá? E sobre entidades que não são, entre aspas, verdadeiras, é porque de repente o médium não está bem preparado para conduzir o trabalho. Porque tem casas, gente, e não vamos tapar o sol com a peneira, não. Tem casas que dão 3 anos para o médium, quando ele começa a incorporar, por falta às vezes de gente para trabalho,
já coloca o médium para trabalhar, tá? E isso não é certo, porque para o médium trabalhar, ele precisa de desenvolvimento, precisa de saber o que ele está fazendo, tá? E muitas vezes ele não sabe, tá? Muitas vezes ele não tem nem noção de receitar uma receita para uma simpatia, um negócio para poder sanar aquele problema ali. E muitas vezes as casas vão, por não ter médium suficiente para trabalho, as casas vão colocando esses médiums à torto e à direita para trabalho, tá? Não é a minha concepção de Umbanda, tá? Bom, gente, então assim, ó, para fazer um resumão agora no final aqui. Entidades, elas são todas verdadeiras, tá? Pode haver entidades duplas no terreiro, tá? Como eu já expliquei, mas o que acontece delas não terem a sua veracidade comprovada é que às vezes a pessoa com que eu estou consultando, ela é meu ente querido, tá? E quando a entidade fica muito tempo incorporada, ou seja, 2, 3, 4 horas incorporadas, tá? Aí o enfraquecimento da mediunidade causa que muitas vezes quem está falando ali é o médium e não a entidade. Meus amores, o meu beijo, o meu axé, tá? O meu saravá. Vocês se inscrevam no canal, deem um joinha, deem um like, porque a gente precisa muito de vocês, tá? Esse que vos fala adora vocês, tá? Marquem o jogo de vocês. A gente está em fevereiro aqui, a gente não tiramos férias para que vocês possam ter o jogo à disposição de vocês. Vem aí uma promoção de jogo que só eu vou fazer para vocês, a pedido de muita gente que não consegue fazer o jogo por causa, às vezes não tem o dinheiro, às vezes não tem não pode se deslocar de casa. Então vem aí, nós estamos elaborando uma promoção para vocês bem bacana, tá? Pro jogo. Eu vou deixar no Facebook, eu vou deixar aqui nos vídeos mesmo próximos que vão vir, tá? Mas, gente, marquem a sua consulta. Só através da consulta do Búzio que a gente vai poder ajudar vocês, tá bom? O meu grande beijo, meu saravá, e até a próxima segunda-feira.